em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela Unicamp. É professor de História da Universidade Federal do Pará. Já publicou vários livros. As obras mais recentes relatam histórias de brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Episódios curiosos que ele conta nos livros Os Soldados Brasileiros de Hitler e Os Soldados Alemães de Vargas. Aqui entre nós está o professor e historiador Denison de Oliveira. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite de participar do programa. Eu que agradeço. E também estão aqui com a gente o Wilson Mask, professor de História Contemporânea da PUC Paraná e da Uni Curitiba, Norberto Tutter, autor do livro E a Guerra Continua, palco e bastidores da Segunda Guerra Mundial, e o Major Flávio Ribeiro, ex-combatente e do Conselho Fiscal da Legião Paranaense do Expedicionário. Também sejam bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando do nosso programa. Denison, queria começar um pouquinho. Você sempre gostou de história e de onde veio a questão de gostar de história militar? Eu sempre gostei de história e gostei de história militar. E por ter iniciado uma carreira acadêmica, primeiro na Universidade Estadual de Maringá, eu tive então a oportunidade de desenvolver pesquisas em nível institucional sobre diversos aspectos da história. Inicialmente me ocupei de história de políticas públicas, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado. E por conta do clima político daquela época, eu sempre evitei, consciente e deliberadamente evitei, pesquisar aquilo que eu realmente gostava, que é a história militar. A gente vivia a conjuntura do fim da ditadura militar e havia um clima muito hostil nas pesquisas em história militar. Um pouco desse clima ainda existe, inclusive. Recentemente, no século XXI, já no finalzinho dos anos 90, superadas essas objeções políticas, a pesquisa acadêmica sobre história militar, eu comecei então a investigar diferentes aspectos da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e inclusive principalmente motivado pelo livro do senhor Norberto Tutter. Mas você tem a sua família militares, então conviveu desde criança com isso ou não? Isso certamente foi um fator de estímulo, ter um pai militar, um padrinho, primos nas Forças Armadas. Isso aí também propiciava em casa, a continuidade de uma série de discussões sobre diferentes aspectos militares e, lógico, que influenciou o meu interesse sobre história militar. Você estava me falando que seu pai não queria que você fosse professor de história. É verdade. O estigma contra o historiador, talvez o Wilson possa falar um pouquinho a respeito, e contra o professor no nosso país é muito grande. Se dependesse do meu pai, aliás, uma orientação muito sábia, eu teria sido engenheiro. Uma profissão séria, respeitável, o que mais importante é dar dinheiro. Relutei muito, resisti o quanto pude, felizmente, do meu ponto de vista, fiz prevalecer minha vocação, que é ser professor e ser historiador. Mas o que te chama mais atenção na questão da história? Certamente a história militar, se no caso citar aqui o próprio Mao Tse Tung, que dizia que o poder político reside na ponta do fuzil, ou o caso citar Gibbons, que dizia que a história é pouco mais do que o registro, de crimes, desgraças e loucuras da humanidade. Então, se a gente pensar bem, a violência, a guerra, a destruição sistematizada são aspectos inseparáveis da história humana e eu considero da mais alta relevância o seu estudo. Wilson, ele está da Guerra Mundial, Denison. Os Soldados Brasileiros de Hitler foi o que você escreveu primeiro, É verdade. Esse livro foi lançado em março do ano passado, e ficou muito tempo na gaveta, é importante que isso seja dito. Esse livro foi oferecido para as maiores e mais importantes editoras do Brasil inteiro. Nenhuma delas se dispôs a publicá-lo, nenhuma delas sequer se dispôs a lê-lo para criticá-lo, que é sempre previsível que o trabalho da gente seja discutido ou criticado. E ele ficou na gaveta durante muito tempo, até que no final de 2007, a editora Juroc de Curitiba tomou conhecimento da existência da obra e rapidamente então decidiu publicar. Por que não havia um interesse em publicar? Porque o tabu, o preconceito, o estigma contra o nazismo, contra as pessoas que lutaram defendendo o nazismo, contra as pessoas que participaram direto e indiretamente do período da história alemã abrangido pelo nazismo é enorme. E esse livro é um livro bastante atrevido, quero crer, porque ele se propõe a dar voz para as pessoas que, tendo nascido no Brasil, por terem ascendência alemã, lutaram pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e, lógico, lutaram pelo nazismo. Então, o preconceito, assim,
o tabu, né, de você dar a palavra a essas pessoas, eu acho que é muito grande, então é um livro que sempre foi muito mal visto. Às vezes as pessoas até vendo o título assim já o recusavam, já o refutavam como uma coisa moralmente rejeitável, como uma coisa eticamente inaceitável. Pensando de maneira bem objetiva, de maneira, até me atrevo a dizer, científica, né, essas objeções morais não fazem o menor sentido. E todos aqueles que participaram da história podem e devem alegar o seu testemunho para o historiador, inclusive, lógico, aqueles que lutaram pelo nazismo. E é uma história que muita gente desconhece, né? Que houve brasileiros que lutaram pelo nazismo, né? Do lado do nazismo. É verdade. Não foram muitos, inclusive. Na minha estimativa, algumas centenas de brasileiros, quer dizer, pessoas nascidas no Brasil, que eu estimo entre 700 e 900 indivíduos que estavam na Alemanha por ocasião da Segunda Guerra Mundial, teriam lutado pela Alemanha durante a guerra. Então são poucas pessoas. Mas isso não é o mais importante. Apesar, então, de ser numericamente um grupo muito reduzido, o que é realmente grande nessa história é o preconceito, é o tabu, né? É o estigma que essas pessoas carregam, porque lutaram por um regime que é moralmente condenável, que é o nazismo, lutaram por um lado que perdeu a guerra, os perdedores sempre também são vistos negativamente, e assim sucessivamente. O senhor quer fazer um comentário?